O prefeito de Porto Alegre não cansa de provar que de liberal não tem nada. E recentemente surgiu uma nova ideia. A ideia de uma taxa que nesse vídeo a gente vai chamar de imposto sobre os aplicativos de transporte. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rua Saavedra e eu estou aqui para falar sobre a brilhante ideia do Marquesan de taxar os aplicativos de transporte. Tu te lembra como a gente fazia para se deslocar dentro da cidade antes de surgirem os aplicativos como 99, Uber e Cabify? Pois é, ou era de ônibus lotado e pouco confortável, ou era de táxi, um serviço caro e que poucas pessoas tinham condições de pagar. As linhas de ônibus são praticamente um monopólio e que serve àqueles amigos do rei. Eu não sei se vocês lembram, mas algum tempo atrás, Porto Alegre fez uma licitação para as novas linhas de transporte da cidade. E adivinha quem ganhou? Foram as mesmas empresas que há décadas cuidam do transporte coletivo na cidade. Ou seja, tu não tem liberdade de, por exemplo, pegar a tua van e criar uma linha alternativa dentro do teu próprio bairro, porque só o governo pode planejar o transporte dentro da cidade. Com os táxis não é muito diferente. Para tu poder dirigir um táxi, por exemplo, tu precisa ter uma permissão da prefeitura. E muita gente paga muito caro por essa permissão. Pois é, esse serviço de táxi é extremamente regulado. Inclusive, Porto Alegre tem a Lei Geral dos Táxis, que é uma lei que define uma série de burocracias, de valores mínimos de corrida, de taxas que são pagas pelos motoristas de táxi que têm a sua permissão e que pagaram por ela. Foi esse monte de burocracia e esse excesso de controle no mercado de transporte em Porto Alegre que fez com que os serviços de táxi e ônibus se transformassem em praticamente monopólios e cartéis de determinados grupos. Os aplicativos de transporte, além de terem gerado milhares de empregos e terem servido até como um serviço de complementação de renda para as pessoas, quebrou essa lógica de centralização e decisão exclusivamente na mão de políticos e burocratas. E é por isso que quando surgiu, incomodou tanta gente. Não sei se vocês se lembram, mas mais ou menos em 2015, 2016, teve uma grande mobilização para a regulamentação do Uber. E os grupos de pressão se mobilizaram para taxar e para regular, para fazer desse serviço tão regulado quanto era o seu. Hoje, com os aplicativos de transporte, muita gente inclusive deixou de utilizar o transporte coletivo e também deixou de usar o serviço de táxi. Hoje as pessoas com o seu celular na palma da sua mão podem chamar o aplicativo na porta da sua casa que vão lhes deixar no seu destino final e muitas vezes pagando muito mais barato do que pagaria se pegasse 2 ônibus. E é justamente isso que o Marquesan quer taxar, para entregar o dinheiro aos empresários das empresas de ônibus para que o preço da passagem não suba tanto. E é justamente esse tipo de melhoria que o Marquesan vai prejudicar se essa ideia for adiante, porque afinal de contas, um imposto a mais no serviço de transporte vai fazer com que ele fique mais caro, prejudicando os mais pobres, que antes de existirem Uber 99 não podiam pegar táxi e agora podem usar esse serviço. Mas afinal de contas, qual seria a solução para isso? Em primeiro lugar, é não taxar os aplicativos de transporte e prejudicar toda a população que tem utilizado cada vez mais esse serviço. E em segundo, é quebrar o monopólio do transporte coletivo em Porto Alegre e permitir aquilo que eu disse lá antes, de que as pessoas não podem pegar sua van e fazer uma linha alternativa dentro do seu bairro, possa acontecer. Isso vai fazer com que exista concorrência nesse setor, porque hoje, quantas empresas de ônibus existem em Porto Alegre? 4? 5 se a gente contar Carris e só. Então não existe concorrência no setor de transporte em Porto Alegre. E não adianta a gente ficar pensando em taxa, imposto sobre serviços que beneficiam a população para manter o monopólio e os amigos do rei contentes. Então é isso, pessoal. Se tu gostou desse vídeo, curte, compartilha, pode pedir aqui no nosso WhatsApp que a gente te manda também e continua me acompanhando aí nas redes sociais. Valeu!